Neste vídeo eu quero te apresentar 5 hábitos que fez com que a minha relação conjugal, o meu casamento melhorasse e muito. E para mim, a quinta é a que mais fez diferença. Meu nome é Isabelle Freitas, eu sou terapeuta familiar e de casal e o objetivo deste canal é ajudar você a melhorar sua relação familiar, seu casamento, a relação com os teus filhos, trazer saúde para dentro da sua casa. Então, se você gosta desse tema, se você se interessa por este assunto, eu te convido já a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele será muito útil para você. Me conta uma coisa, se você pudesse dar uma nota para o seu casamento, que nota você daria? 10, 9, 5, 3... Aqui eu vou compartilhar com vocês alguns hábitos que eu fui desenvolvendo na minha relação e que hoje eu avalio que fazem total diferença para a minha saúde com o meu cônjuge. Com o tempo, a gente tende a aperfeiçoar as nossas relações e não é diferente no casamento. Quando eu paro para pensar como era o início da minha relação conjugal, eu percebo quanto de imaturidade a gente tinha no nosso trato, no nosso dia a dia, que trazia sofrimento, que deixava a relação adoecida. E aos poucos, a gente foi instalando hábitos que tornaram a nossa relação hoje saudável. E é por isso que hoje eu entendo que não há nada mais poderoso do que conhecer o que outros casais fazem e dão certo. Por isso, eu vou compartilhar com vocês os 5 hábitos que eu percebo que foram cruciais para minha relação conjugal. Número 1, entender que o meu cônjuge não é meu inimigo. Diante de uma situação, diante de uma briga, de uma discussão, a gente tende a olhar o nosso cônjuge como nosso inimigo, como aquele que está contra nós, que está nos afrontando, que está indo contra aquilo que a gente acredita. E esta visão de que o outro é o meu adversário só piora a situação. Entender que o meu cônjuge não é meu inimigo faz com que a gente una forças para que a gente possa resolver os problemas que aparecem de forma saudável. Número 2, partir do pressuposto que o outro não fez algo para me prejudicar. Sabe aquela situação chata que acontece no seu dia e você pensa, ele só pode ter feito isso de propósito, ou ela só pode ter feito isso de propósito. Eu já pedi tantas vezes para que ele ou para que ela não faça isso e parece que essa pessoa faz para me provocar. Esse tipo de pensamento adoece a relação, porque você sempre parte da premissa de que o outro está contra você. Existe um versículo na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 13, que fala que o amor não suspeita o mal. E o que isso quer dizer? Que o amor faz com que a gente não parta do pressuposto de que a outra pessoa está fazendo algo mal para nós, mas a gente sempre pensa na possibilidade dela não saber que aquilo poderia nos prejudicar. É entender que às vezes as situações vão mesmo sair do controle, que às vezes a outra pessoa vai fazer algo contrário daquilo que você esperava e que isso faz parte da relação. Isso nos ensina a amar o outro diante das suas falhas. E que nem tudo é sobre nós. Às vezes o outro nem estava lembrando da gente quando ele fez algo que nos afetou. Por exemplo, sabe aquele dia que você se planejou toda ou você se planejou todo para uma atividade e de repente o seu cônjuge arranja outro compromisso que faz com que vocês tenham que cancelar, aí vem aquela raiva, aquilo, nossa, essa pessoa não sabia que isso era importante para mim. Esse é um exemplo de que nós não devemos suspeitar o mal do outro. Realmente o outro pode ter se enrolado no dia, realmente o outro pode não ter pensado na gente naquele momento, mas não necessariamente ele desejou fazer isso para nos afetar, para afetar a relação. Esse tipo de pensamento ajuda a gente a resolver as situações de forma mais racional, sem pessoalizar e traz mais saúde para o nosso dia a dia. Número 3, ter tempo de qualidade a 2. Quando a gente fala sobre tempo de qualidade, muitas vezes eu percebo que nós já pensamos em ir ao cinema,
em assistir um filme, uma série, num streaming. Qual que é o problema de nós somente recorrermos a esse tipo de tempo a dois? É que, na verdade, isso não gera conexão. O que realmente gera conexão num casal, o tempo de qualidade que realmente traz saúde para a relação, são tempos de conversa, são tempos de olho no olho. Então, não tem como uma relação se sustentar, se nutrir e ter a sua manutenção em dia sem tempo de diálogo, de conversa, de se desnudar emocionalmente um para o outro. Então, se vocês costumam ter tempo de qualidade com algo junto, sem realmente se dedicarem em ouvir ao outro, possivelmente vocês estejam sentindo falta de conexão. Então, uma coisa que fez total diferença na minha relação foi ter tempo de qualidade, mas esse tempo de qualidade é tempo de conversa. Número 4, colocar os filhos para dormir cedo. Todo casal precisa de um tempo no dia para se reorganizar, tanto individualmente quanto juntos. E colocar os filhos para dormir cedo faz com que o casal tenha este tempo diariamente. Pode ser que um dia vocês estejam juntos, conversando sobre assuntos importantes, outro dia vocês tenham um tempo individual para se dedicar a uma leitura, a um estudo, mas isso fez total diferença no meu dia a dia, na minha rotina de casa. E eu sempre sugiro isso, aconselho isso para outros casais, para que eles possam fazer com que a rotina da casa se encaminhe para que o casal tenha tempo no fim de noite para se reorganizar para o outro dia. Eu percebo que isso trouxe muita saúde para o meu lar. Número 5, tirar do outro a responsabilidade de me fazer feliz. Eu sei que é muito comum a gente ouvir que a nossa responsabilidade no casamento é fazer com que o outro seja feliz. Não é nossa própria felicidade, mas é com que o outro seja feliz. Eu entendo que há uma nuance de verdade nisso, porque quando se fala isso, a intenção é superar uma visão individualista dentro da relação. Porém, isso traz também uma outra camada de sobrepeso, de carga no casamento, que é a responsabilidade de fazer o outro feliz. E a gente sabe o quanto nós somos limitados nessa missão. Por isso, entender que a responsabilidade de me fazer feliz não está no meu cônjuge, mas está em mim, fez com que diminuísse as críticas, as acusações, as altas expectativas no outro, porque se nós entendemos que o outro é responsável pela minha felicidade, nós tendemos a esperar do outro ações que ele não vai nos oferecer. E isso faz com que a gente tenda a criticar, a acusar, a jogar peso sobre o nosso cônjuge, a ponto da relação às vezes se tornar até mesmo insustentável. Por isso eu digo que não é responsabilidade do outro te fazer feliz, mas você é responsável por ser feliz dentro da sua relação. Nem sempre ela estará do jeito que você gostaria, mas é sua responsabilidade acordar de manhã e ser grato pelo seu dia, e ser grato pela sua família, em ser responsável por fazer aquele dia dar certo, em servir o outro com alegria, em servir os seus filhos, em servir o seu cônjuge com alegria e gratidão. Isso faz com que você seja feliz dentro da sua relação. Por mais que você talvez não esteja vivendo aquilo que você esperou um dia, está sob a sua responsabilidade construir a sua relação para que ela chegue a ser aquilo que um dia você desejou.
E aí, me conta, o que você achou desse vídeo? Tem alguma parte que falou com você? Já deixa aqui embaixo que eu quero ler o seu comentário para que a gente possa conversar. Já encaminha esse vídeo para alguém que você lembrou enquanto você assistia, porque provavelmente essa pessoa também precisa assistir. E acompanhe porque nós vamos ainda conversar muito sobre relacionamento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!